Olá pessoal, vamos então começar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre orelha. Opa, onde que tá a minha tela? Aqui, achei. E eu vou começar com umas diquinhas, né? Falando sobre proporção, vou falar um pouco sobre a parte de construção também, né? Mas vamos começar como um exemplo aqui, né? Da onde localiza corretamente a orelha, né? Então, quando você estiver fazendo lá seu retratinho, tal, fazendo um bonitinho, aqui vai estar o olho, aqui vai estar a sobrancelha, né? Espero que vocês já tenham visto os vídeos também falando sobre o olho, sobre os planos dos olhos, né? Falando sobre o nariz. Então, eu vou colocar aqui o desenho do nariz também, ó, né? Então, a orelha, ela vai se localizar no espaço entre a sobrancelha e o nariz, né? Então aqui vai ter mais ou menos o zigomático, né? E aqui vai ter o espaço da orelha. A orelha vai ficar entre o espaço da sobrancelha e o nariz, tá? Eu vou pôr um ângulo aqui, ó, porque esse ângulo ele vai ser importante para que a gente entenda melhor a estética, né, da orelha, né? Então, dependendo da posição da câmera que você vai desenhar, ela vai estar mais amassada, ela vai estar mais aberta, mas é importante que ela tenha um ângulo, né? Então, por exemplo, nessas fotos aqui, que eu peguei para vocês darem uma olhada, eu não sei que atualização foi essa do Photoshop, mas tudo bem, né? Tá meio maluco aqui. Digamos que eu pego isso aqui, ó. Se eu pegar aqui a medida entre a sobrancelha, ó, e o nariz, vocês percebem que ele tem uma inclinação quando a cabeça joga para cima, né? A cabeça está olhando para o alto, né? Girou para cima, a orelha tende a descer, né? Então, qualquer desenho que vocês forem fazer, olha que legal, se a gente fizer a parte estrutural da frente de um rosto, pensa que isso aqui é um óculos, ó. Né? E o óculos vai ali para a orelha, ó, né? Tanto na sobrancelha quanto no nariz. Então, ó, imagina um óculos, né? Ó, e o óculos encaixado ali na orelha. Então vocês percebem que quando a pessoa joga a cabeça para cima, a orelha vai para baixo. Quando a pessoa joga a cabeça para baixo, a orelha vai para cima, né? Então aqui, ó, por exemplo, vamos fazer a construçãozinha do óculos, ó. E aí nós vamos colocar a construção aqui, tá? Então se a gente pegar aqui a estrutura toda, ó, entre a sobrancelha e o nariz, vai ficar a medida da orelha, ó. Sobrancelha, opa, deixa eu jogar um pouquinho só mais para baixo, ó. Sobrancelha, nariz, tá? Obviamente vai ter algumas imperfeições, mas isso é só para vocês não fazerem uma orelha tão fora da medida, né? Então aqui no caso, ó, vai ter o espaço entre a sobrancelha e o nariz. Percebam que levantou a cabeça, move a orelha para baixo, né? Ou para cima, dependendo de como vocês estão tratando o desenho, né? Se o rosto estiver apontando para cima, assim, ó. Desse jeito, ó. Aí eu vou pôr um óculos aqui, ó. Então a orelha vai estar aqui, tá? Desde que seja com a medida do nariz também. Então se eu jogar, por exemplo, o rosto para baixo, ó, vai estar o óculos aqui, a orelha vai para cima, tá? Comparado com o olho, ó, ele está mais em cima, ó. Comparado com o olho, está embaixo, né? Então, pega essas diquinhas assim para fazer a construção, que vai facilitar bastante, né, a hora de fazer um desenho de uma orelha, tá? Então, essa é a primeira dica, tá? A proporção e onde ela se localiza. A segunda dica é da construção, né? Então eu até peguei aqui uma orelha, ó, para desenhar, para vocês verem o que nós podemos fazer aqui, ó. Então tá aqui, deixa eu dar uma transparência nela aqui, ó.
Agora, vamos pensar, ó, na seguinte regrinha para a gente lembrar de construir uma orelha, tá? Vamos pensar numa interrogação, ó, né? Você pode colocar a simbologia que vocês quiserem, tá? Aqui vai ter um Y deitado, ó, tá? E aqui eu vejo como, sabe aqueles D cursivo, ó? Eu imagino assim, ó. Então, um D cursivo, um Y deitado e uma interrogação. Basicamente, essas três peças que vocês vão fazer para construir a orelha. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos colocar aqui a forma, né, inclinada da orelha, né? Vamos repetir essa forma menor. Só que ela não vai chegar até o final, ó. Lembra do D cursivo? Ó, lógico que tudo a gente vai adaptando, ó. Aquilo é só para eu lembrar da forma base. E do Y aqui neste meio. Só que o Y, ele não é apenas um Y de pauzinho. Ele é como se fosse tubular. Assim, ó. Isso daqui, ó, é tubular, né? Então vamos lá, ó. E aí vai ter volume aqui, ó. Tá vendo, ó? Feito isso, eu tenho que também pensar um pouco sobre os planos, né? Deixar um pouquinho mais consistente. Assim como eu mostrei para vocês no desenho dos olhos, do nariz e da boca, nós temos que também pensarmos em planos para esse desenho, né? Então vamos lá, deixa eu tirar ele daqui. Vamos colocar um pouco mais de consistência nele aqui. Acabei de atualizar o Photoshop e tá uma merda. Mas vamos lá. Deixa eu fazer ele da seguinte maneira, ó. Vou colocar. Eu vou ajustar, né, ó. Um pouco melhor ele, ó. E eu vou pensar também, né? Aqui nesse Y, ele já parece ser mais um plano, né? Porque a gente colocou aquelas linhas internas que ajudam a visualizar, né? Essa definição do tridimensional. Mas as outras peças não estão tão assim. Então eu vou colocar o quê? Ó? Eu vou colocar um plano para a gente colocar uma forma aqui embaixo da orelha, tá vendo? Ó? Como eu criei um degrau, eu sempre penso em degraus, ó. Você pega aqui, subiu, ó. Só isso já cria uma forma mais interessante para a orelha. E isso eu vou colocar em algumas partes da orelha, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu posso colocar um plano também, ó. Tá vendo? Ó? Então é como se eu estivesse andando aqui, ó, deslizasse e caísse para essa parte mais funda aqui, né? Então toda essa parte aqui geralmente recebe menos luz, então ela vai ser mais escura, né? Não preta, pelo amor de Deus, é só escura, tá? Toda essa parte aqui, ó, ela vai ter um volume, então a gente pode aplicar um pouco de sombra. Aqui geralmente também é um pouco mais escuro, porque é cavado, né? E aqui, ó, é como se fosse a orelha uma fita assim, ó. Certo? Onde nós temos uma espessura para essa fita. Então nós vamos ter essa parte interna, ó, recebendo sombra e essa parte externa recebendo luz. Concorda? Então a orelha também a gente pode pensar desse jeito. A gente pode pensar como se tivesse ali, ó,
uma parte interna, ó. E essa parte externa, ó. Olha como já ficou um pouco mais interessante o desenho da orelha, e vocês, por favor, não fujam mais de desenhar uma orelha. E aqui, ó, essa peça aqui, ela pode estar projetando uma sombra aqui embaixo, né? Então, ó, andando por cima das peças, ó, acompanhando, ó. Então nós vamos ter essa sombra projetada que dá mais ainda poder, né, ao desenho. Olha como ela fica muito mais interessante. Talvez essa peça aqui não ficou tão legal. Vamos tirá-la daqui. Acho que assim vai ficar melhor. Como eu joguei os planos para um lado, só se a gente estivesse olhando a orelha mais desse lado direito para conseguir ver aquele volume. Mas é teste, tá, gente? A gente vai testando e vai percebendo como fica melhor isso no nosso desenho, tá? Aqui do lado, eu deixei uma figura tridimensional onde vocês podem perceber que essas peças que eu coloquei aqui, como por exemplo a interrogação, o Y, o D, eles vão se encaixar nessa peça, tá? Aqui é o D, ó. Aqui é o Y caidinho, ó. Opa, tô na tela errada. Aqui tem um Y, aqui tem o D e aqui tem a interrogação. E o importante é vocês pegarem uma figura, fotos, e ficarem girando, para tentar entender todas essas peças que eu coloquei aqui em outros planos, né? Então vocês podem perceber que se eu colocar assim, ó, de lado, né, que é uma vista frontal, mesmo assim vocês percebem aqui, ó, que há uma diagonal da orelha. Ela não vai ser reta, né? E de lado, ó, ela é diagonal também, ó. Tá? De lado ela é diagonal e de frente ela é diagonal também. Então é importante pensar nessas peças vistas de frente, todas elas, e ir girando para perceber que todas as peças continuam lá, só que elas vão meio que amassando, né? Ó, vai ficando mais apertada. E isso que é o legal do desenho, é vocês entenderem como funciona todas essas peças em todos os ângulos, de costas, de frente, né? Ou melhor, aqui é de lado, de frente, ó, né? Então vocês vão desenhando e criando essa conexão de entender as peças que a gente desenhou aqui mais simplificadas, tá? Entender primeiro como constrói uma orelha de modo mais simples e depois, com o auxílio de sites como o Sketchfab, como tá aqui, ó, Sketchfab, né? Digita lá orelha e aí vai ter algumas orelhas legais para vocês poderem desenhar em outras posições. Isso é muito importante. Então, qual que é o objetivo dessa aula? É entender a interrogação, o Y e o D cursivo. Esse é a primeira coisa que vocês têm que aprender. Depois, pegar algumas orelhas em outras posições, conseguir encaixar essas três peças em outros ângulos, tá? Além da proporção que eu já comentei anteriormente, onde vocês têm que perceber que a orelha vai estar entre a sobrancelha e a altura do nariz, tá? A sobrancelha e o nariz. E quando a cabeça gira para cima, a orelha vai para baixo. E quando a cabeça gira para baixo, a orelha vai para cima, tá ok? Então espero que ajude esse vídeo a vocês não esconderem mais as orelhinhas atrás dos cabelos. E até o próximo vídeo.